Drones provocam fechamento temporário do aeroporto de Guarulhos e dezenas de voos são impactados. E você vai ver também. Começa hoje pagamento do abono salarial PIS/PASEP 2026. E ainda, após conquistar primeiro ouro para o Brasil no slalom gigante, Lucas Pinheiro cai na primeira descida e é eliminado. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, muito bom dia. Agora são 11 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Um ótimo começo de semana para você que decidiu ficar bem informado no Redação Hit. Vamos agora aos destaques desta segunda-feira, dia 16 de fevereiro. Neste domingo, mais de 50 voos foram impactados após o fechamento do Aeroporto Internacional de Guarulhos, por causa da presença de drones. Diversos voos foram direcionados para outros aeroportos e outros também foram cancelados. O Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, opera normalmente. Porém, o terminal ficou fechado por 3 horas devido à presença de drones no entorno do sítio aeroportuário. De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, as autoridades foram acionadas imediatamente. O impacto, no entanto, foi grande. A Latam confirmou que 45 voos foram afetados. A companhia informou que oferece assistência aos passageiros conforme a Resolução 400. Já a Azul precisou desviar 2 voos para Confins e Viracopos, além de cancelar outras 3 decolagens. O incidente ocorre em um momento em que a estimativa é de que Guarulhos receba mais de 1.100.000 passageiros neste feriado prolongado. Segundo a Polícia Militar, ao menos 8 drones teriam sido identificados sobrevoando a área crítica das rotas de aproximação. A Central de Controle do aeroporto acionou as autoridades e o Comando de Operações Especiais empregou bloqueadores de sinal para neutralizar os equipamentos e restabelecer a segurança operacional. Segundo a ANAC, o uso de drones perto de aeroportos é crime e coloca vidas em risco. Ainda em Guarulhos, um avião da Latam decolava para Lisboa, mas precisou abortar a decolagem em uma velocidade próxima a 330 km por hora, após o trem de pouso já ter sido retirado do chão. Imagens que circulam nas redes sociais mostram fumaça saindo dos pneus do avião. O motor superaqueceu e o piloto freou bruscamente após levantar o nariz. Bombeiros chegaram aqui para resfriar os freios. Essa frase foi de uma passageira do voo. Os outros passageiros do Boeing desembarcaram ainda na pista de táxi. Um piloto afirmou que abortou a decolagem por parâmetros internos, devido a uma conversa da torre de controle. E olha, como vimos, o domingo foi de caos no aeroporto de Guarulhos. A operação de pousos e decolagens ficou fechada por cerca de 3 horas por causa dos drones no entorno. Mas afinal, quais são os riscos desses equipamentos para o espaço aéreo? Principalmente em períodos de feriado, quando há um aumento de viagens aéreas no Brasil. Vamos entender melhor com quem entende do assunto, um especialista. Eu convido agora na tela para dividir comigo Daniel Calazans, perito aeronáutico. Calazans, um bom dia, muito obrigada por aceitar o nosso convite mais uma vez. Tabata, bom dia, à disposição. Muito obrigada. Calazans, a presença de drones, como a gente acompanhou, provocou a paralisação temporária das operações, cancelamento de voos. Quando a gente informa aqui que o aeroporto ficou 20 minutos, meia hora, fechado temporariamente, já é um caos, né? Já causa uma loucura. 3 horas assim, quem estava lá, passageiros, né, funcionários também, relatam que foi realmente muito caótico.
Segundo a Polícia Militar, eram 8 drones que estavam sobrevoando a rota de decolagem e aterrissagem de aeronaves. Explica pra gente quais são os riscos desses equipamentos, por menor que seja. Um drone pode causar acidentes graves ao voar próximo de um aeroporto? Sim. Olha só, um pássaro adentrando na turbina pode derrubar o avião. É um pássaro que normalmente pode representar um impacto bem menor do que um drone. A depender do tamanho do drone e onde ele colidir com a aeronave, pode sim derrubar uma aeronave, um Boeing ou um Airbus. É possível sim. No caso, nós tivemos recentemente, até dando uma pesquisada, porque você citou o caso de pássaro, e eu lembro que nós tivemos recentemente um caso de um avião que explodiu na Coreia do Sul por conta da colisão com pássaros, né? O avião se chocou contra um muro de concreto. Isso foi em dezembro do ano retrasado. Foi muito triste, né? Todas as pessoas morreram. Foi uma cena realmente chocante. E aí você dizendo isso, que se com um pássaro já causa, né, um acidente desse porte, dessa gravidade, então um drone, e nesse caso eram 8. Então realmente precisou fazer esse fechamento temporário, né? Com certeza. Eu trabalhei em Congonhas várias vezes, mas uma oportunidade, um drone se aproximou do aeroporto. E aí, qual é o problema? Quando é uma aeronave, um helicóptero, nós sabemos qual é a rota onde ele vai voar, a altitude. Quando um drone se aproxima do aeroporto, a gente não sabe o que ele vai fazer. Se ele vai cruzar o aeroporto, se ele vai ficar em cima da pista, se ele vai ficar voando na lateral. Para prevenir e evitar um acidente, não tem outra opção do supervisor de tráfego aéreo, é fechar o aeródromo até que o drone suma da circunvizinhança. Um drone é suficiente para fechar o aeródromo. Eu já fechei o aeródromo com um drone só. 8 aí nem se fala, aí tem que fechar mesmo. Agora, provoca um efeito cascata, né, Calazans? Porque a gente está falando de voos cancelados, impedidos de pousar e decolar, é toda a malha aérea impactada. Causa um transtorno no próprio tráfego aéreo. Então, eu tenho uma sequência de tráfego aéreo se aproximando e uma sequência de aeronaves para decolar. Quando eu fecho o aeroporto, eu tenho que me virar com essas aeronaves que estão voando, separar, colocar em órbita, em espera ou mandar para alternativa. Então, tem 2 conflitos aí bem interessantes. O próprio conflito de tráfego aéreo já é um dissabor, e depois o efeito em cascata, para quem não decola, para quem não pousa. Então, afeta a operação de tráfego aéreo e afeta também a malha, no sentido de transporte de passageiro. Então, esses 2 apelos aí, né? As informações, Calazans, é de que essa paralisação seguiu o protocolo de segurança internacional. Explica melhor para a gente sobre esse protocolo? Na realidade, nem precisa falar de protocolo internacional. As próprias regras de tráfego aéreo. Para eu prover um serviço de tráfego aéreo, eu tenho que saber quem está voando, qual a trajetória de todas as aeronaves, para eu prover uma separação entre as aeronaves. Quando tem um drone só pode voar em rota pré-estabelecida e autorizada pelas autoridades aeronáuticas. Quando eu tenho nas proximidades do aeroporto um drone ou vários drones que não estão em contato com o controlador de tráfego aéreo, esse é outro problema também, né? Um avião às vezes está perdido, mas está falando com o controlador de tráfego aéreo. Eu tenho um equipamento voando que pode provocar a queda de uma aeronave, um acidente. Eu não sei a rota que ele está voando. As próprias regras de tráfego aéreo permitem que eu suspenda as operações para fins de segurança. Qual que é o raio de segurança que um drone não pode sobrevoar perto de um aeroporto? Depende muito do aeroporto, né? Então, você pega o perfil do aeroporto de Guarulhos, é diferente do perfil de Congonhas, que é diferente do perfil de Jundiaí. Então, depende muito do aeroporto. O que tem, tá? São normas de cada aeroporto, que tem ali a restrição da distância e altitude, ou a altura que o drone pode
se aproximar, entendeu? Então, hoje eu não tenho os números, mas com certeza Guarulhos tem um gabarito em que tudo indica que esse gabarito foi desobedecido, os drones entraram nessas áreas em termos de distância lateral e também altitude, que fez com que o controlador de tráfego aéreo e supervisor fechasse o aeroporto. Calazans, só para a gente finalizar, antes de entrar contigo ao vivo, eu noticiei também que em Guarulhos também, ontem, domingo, um avião da Latam decolava para Lisboa. Né, ele precisou abortar a decolagem em uma velocidade próxima de 300 km por hora. Após o trem de pouso já ter sido retirado do chão. O que pode ter acontecido? Porque a gente relatou que passageiros disseram terem visto fumaça saindo, né? Olharam pela janela e viram fumaça saindo. O que pode ter acontecido? E, no caso, abortar a decolagem nessa velocidade está dentro do protocolo? Qual que é a sua análise? Olha só, para o avião, toda a aeronave tem um perfil de voo e que leva em consideração peso e balanceamento, quantidade de combustível, quantidade de carga, quantidade de passageiros, né? E o piloto ele faz um cálculo sobre vários critérios. Um deles é até que velocidade ele pode abortar. Então eu não consigo falar aqui se essa velocidade estava adequada ou não, porque eu não sei qual era o peso e balanceamento dessa nave. Eu considero uma velocidade alta, mas ela pode estar totalmente dentro dos parâmetros, dos cálculos realizados pelo piloto. Existe uma velocidade a partir da qual o piloto não consegue mais parar. Então, se tratando de uma pane de motor, que pode ser uma pane de motor ou uma pane de qualquer outro dispositivo, então, dependendo da velocidade, o piloto, até certa velocidade, ele pode parar. A partir de determinada velocidade, ele é obrigado a prosseguir com a decolagem. E essa velocidade, que nós falamos de V1, ela leva em consideração a pista, o tamanho da pista, se a pista estava seca, molhada, temperatura, pressão. Então é um cálculo que contém vários itens. Eu considero uma velocidade elevada, 300 km, 150 nós, mas é possível que esteja totalmente dentro do gabarito de segurança para abortar uma decolagem. Muita responsabilidade mesmo, né? Tem que ter todo um cálculo aí. A gente, né, no caso, eu estou falando como leiga no assunto, mas realmente é uma profissão de muita responsabilidade, realmente. Calazans, olha, muito obrigada mais uma vez por participar conosco aqui do nosso jornalismo, trazendo explicações para a gente, né, especificamente hoje sobre os riscos de equipamentos como drones sobrevoando aeroportos. E se você, né, nos acompanha e tem um drone, não faça isso, porque a gente viu o caos e as vidas que poderiam ter sido... tiveram ali suas vidas em riscos, passageiros, funcionários, né, da malha viária. Realmente é muito, muito perigoso. Muito obrigada, Calazans, Daniel Calazans, perito aeronáutico. Um ótimo dia para você, uma boa semana. Tabata, está sempre à disposição. Tenha uma boa tarde também. Tudo de bom para vocês aí. Muito obrigada, igualmente. E veja a seguir, começa hoje o pagamento do abono salarial PIS/PASEP 2026. E agora vamos ver o tempo na terra da rede, cidade de Jaguaruana, no Ceará, 31 graus. Redação Hit volta já, não saia daí. O Redação Hit está de volta agora no horário de Brasília, 11 horas e 46 minutos.
Pelo menos 6 pessoas morreram e outras 33 ficaram feridas em um acidente envolvendo um ônibus com trabalhadores rurais no interior paulista. O ônibus que levava os trabalhadores tombou na BR-153, na rodovia Transbrasiliana. O acidente aconteceu no trecho entre Ocalço e Marília, no interior de São Paulo, na madrugada desta segunda. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o veículo tombou depois que um dos pneus estourou. Antes de tombar, o motorista perdeu o controle do ônibus e o veículo saiu da pista. Ainda de acordo com a PRF, as vítimas eram trabalhadores rurais que saíram do estado do Maranhão para trabalhar na colheita de maçãs em Santa Catarina. Equipes da concessionária estão no local. E um incêndio de grandes proporções em uma empresa em Arujá, na Grande São Paulo, durou mais de 12 horas. O fogo começou na noite de domingo em um centro de distribuição de uma rede de supermercados. Os bombeiros seguiam no local nesta manhã para controlar as chamas. Não há informações sobre vítimas. Segundo o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, por volta das 8h15 da manhã, a operação passou para a fase de rescaldo. Ao todo, 48 oficiais foram encaminhados para a ocorrência, com um total de 18 viaturas. De acordo com a Polícia Militar, o fogo consumiu uma área de administração do prédio e se espalhou para os galpões, que tinham um estoque com materiais inflamáveis como papel, álcool e tintas. E olha, pelo menos 2 pessoas morreram, sendo uma criança e um jovem de 22 anos e 7 seguiam desaparecidas, após uma lancha de transporte naufragar na última sexta-feira no Amazonas. A embarcação saiu de Manaus com destino a Nova Olinda do Norte. A lancha afundou no encontro dos rios Negro e Solimões. Ao todo, 71 pessoas foram resgatadas com vida da embarcação. Equipes do Corpo de Bombeiros e Marinha do Brasil seguem procurando pelos desaparecidos. A embarcação foi localizada a cerca de 50 metros de profundidade e as buscas envolvem mergulhadores, embarcações, drones e voos aéreos. A operação é considerada difícil devido a fortes correntes e as mudanças de direção do encontro entre os rios Negro e Solimões, que complicam a varredura e a localização de possíveis vítimas. Segundo os bombeiros, a diferença de densidade e de temperatura no encontro das águas e a profundidade muito grande também prejudicam as buscas. O Grupamento de Bombeiros Marítimos do Estado de São Paulo enviou reforço para apoiar nas buscas pelos desaparecidos. A equipe é composta por 6 bombeiros militares, incluindo um capitão. O naufrágio aconteceu no início da tarde de sexta-feira. Várias pessoas ficaram na água, inclusive crianças em cima de botes salva-vidas, enquanto aguardavam socorro. As imagens também registram embarcações próximas tentando auxiliar no resgate das vítimas. E uma passageira que ficou à deriva relatou que havia alertado o condutor da lancha para diminuir a velocidade devido às ondas turbulentas. O comandante da lancha, identificado como José Pedro da Silva Gama, de 42 anos, foi preso em flagrante no porto da capital, onde se encontrava com outros sobreviventes. Após o pagamento da fiança, foi colocado em liberdade e vai responder por homicídio culposo. A Justiça solicitou prisão preventiva do piloto ainda no sábado. Agora, mudando de assunto, começou hoje o pagamento do abono salarial PIS/PASEP 2026, referente ao ano base 2024. Nesta primeira fase, o benefício será destinado aos trabalhadores que nasceram no mês de janeiro. O abono salarial é um benefício no valor de até um salário mínimo, concedido anualmente a trabalhadores da iniciativa privada e a servidores públicos que atendem aos requisitos do programa. Para ter direito ao benefício, o trabalhador precisa ter recebido, no ano base de 2024, a remuneração média mensal de até R$ 2.765. De acordo com o Ministério do Trabalho, o primeiro lote vai liberar R$ 2,5 bilhões de reais para cerca de 2 milhões de beneficiários nascidos em janeiro. O banco de recebimento, a data e os valores, inclusive de anos anteriores, estão disponíveis para consulta no aplicativo Carteira de Trabalho Digital e no portal gov.br. Quem possui conta na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil vai receber o valor automaticamente.
Já os trabalhadores sem conta nesses bancos podem sacar o benefício diretamente nas agências a partir de quarta-feira. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, a estimativa é de que quase 27 milhões de trabalhadores sejam beneficiados em 2026, com um total de 33 bilhões de reais em pagamentos. A partir deste ano, o pagamento do PIS/PASEP passa a seguir datas fixas. Os valores serão liberados sempre no dia 15 do mês correspondente ao mês de nascimento ou no primeiro dia útil seguinte, caso a data caia em um fim de semana ou feriado. O encerramento anual dos pagamentos será no último dia útil bancário do ano, conforme as regras do Banco Central, que passa a ser a data limite para o saque do abono. O gato mais famoso do Reino Unido completa 15 anos. Na residência oficial do primeiro-ministro britânico, Larry convive atualmente com seu sexto companheiro de casa, o primeiro-ministro Keir Starmer. Ele é talvez o morador mais antigo do número 10 de Downing Street, a residência oficial do primeiro-ministro britânico, o gato Larry, uma celebridade no Reino Unido. O famoso caçador de ratos da residência celebrou neste domingo seu 15º ano na casa. Larry chegou em 2011, vindo de um abrigo de animais com uma missão clara: manter os ratos afastados. Desde então, ele tem seu próprio perfil no site oficial de Downing Street, onde consta que ele passa os dias recepcionando visitantes, inspecionando dispositivos de segurança e, claro, testando os móveis antigos para tirar uma soneca. Ao longo dos anos, o gato viu vários primeiros ministros chegarem e partirem e testemunhou o Brexit, o escândalo Partygate e outros momentos históricos. Sua idade é incerta. Alguns dizem que ele tem 19 anos, uma idade avançada para um gato. Hoje, ele vive com 2 novos felinos, Jojo e Prince, os gatos da família Starmer. Mas apenas Larry é considerado um funcionário permanente, independentemente de quem estiver no poder. E agora falando de esporte, Lucas Pinheiro, primeiro medalhista olímpico de inverno da história para o Brasil, perdeu hoje a chance de disputar o segundo ouro. O esquiador brasileiro caiu na primeira descida e ficou fora da disputa por mais uma medalha nos Jogos de Inverno. No sábado, Lucas garantiu o primeiro ouro para o Brasil na prova de slalom gigante. Dia histórico para o esporte brasileiro. Lucas Pinheiro Braten não só deu ao Brasil a primeira medalha da história nos Jogos Olímpicos de Inverno neste sábado, como também conquistou o ouro na prova de slalom gigante do esqui alpino. Na lendária pista Stelvio, em Bórmio, o atleta de 25 anos nascido em Oslo e representando o país de sua mãe desde 2024, dominou a prova do início ao fim, liderando um pódio completado pelos suíços Marco Odermatt, que levou a prata, e Loic Melar, que ficou com o bronze. Essa foi também a primeira medalha conquistada por um atleta latino-americano na história dos Jogos Olímpicos de Inverno. Lucas já havia se tornado o primeiro brasileiro a vencer uma etapa da Copa do Mundo de esqui alpino em novembro, em Levi, na Finlândia. Em 2023, ele surpreendeu a todos ao anunciar sua saída após um conflito com a Federação Norueguesa sobre direitos de imagem. Ele retornou alguns meses depois, mas representando o Brasil, país de sua mãe, onde passou parte da infância após o divórcio dos pais. Seu triunfo também representa uma forma de redenção após sua desastrosa primeira Olimpíada em Pequim, há 4 anos, onde não conseguiu completar as provas de slalom gigante nem de slalom. Bom, vamos com a nossa câmera do alto para ver o tempo agora na capital paulista. Termômetros marcando 30 graus, mas a máxima pode chegar a 32. Tá calor nesta segunda-feira. Muito obrigada pela sua companhia nesta edição. Continue acompanhando a programação da Hit TV. Muito obrigada, uma ótima semana.